Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 10, versículos 32 ao 34. Iríamos expor hoje do 32 até o 45. Entretanto, achamos por bem separar e dividir o texto. Marcos 10, do 32 ao 34. Todos acharam? Minha versão é um pouco diferente, estou com a Nova Almeida atualizada. Você pode ler aí na versão que você tem em suas mãos. Estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos discípulos. Estes se admiravam e seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas. E eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Vamos ler de novo. Estavam a caminho subindo para Jerusalém. Repita comigo. E Jesus ia adiante dos discípulos. E estes se admiravam e o seguiam, tomando apreensões. E Jesus, tomando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveria acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, repita comigo, será entregue aos principais dos sacerdotes e escribas, e vão condená-lo à morte, e entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Pai, estamos em Tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco, que a Tua graça seja demonstrada sobre nós, falando aos nossos corações, revelando a nossa pecaminosidade e assim a necessidade da Tua obra em nós, a necessidade do Calvário sobre as nossas vidas, é o que nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Quem for salvo pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. Você pode olhar para essa pessoa gentilmente que está ao seu lado e dizer para ela assim: você precisa de Jesus? Você precisa de Jesus? Você precisa de Jesus? Os assuntos estão ficando mais sérios no ministério de Cristo. Há uma atmosfera tensa que está permeando a multidão. Os discípulos, admirados com as palavras, mas também temerosos com o que haveria de acontecer, vendo o seu mestre Jesus Cristo resoluto em cumprir a sua missão. Jesus sobe corajosamente, enquanto os discípulos estão cheios de temor. Jesus sobe para dar a vida, eles sobem com intenções egoístas. Jesus sobe para servir, eles sobem para serem servidos. Jesus sobe para se humilhar, e os discípulos sobem para se exaltar. Agora Jesus está começando o início, ou a caminho do início do seu ministério em Jerusalém, a última etapa do seu ministério, onde ele viveu o ministério do retiro, o ministério da Pérea, e agora ele está iniciando, através desses primeiros passos, o ministério que iniciará na sua entrada triunfal em Jerusalém. De modo que esse subir aqui não deve ser meramente entendido como um ato geográfico. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade em uma grande altitude, então ele está subindo. Mas essa não era meramente a intenção aqui de Marcos. Porque Marcos está começando a introduzir um tema. O tema do sacrifício de Cristo.
Jesus agora está começando a apresentar uma realidade da necessidade da sua morte. Jesus está subindo para Jerusalém, não meramente com os pés, mas com o seu coração. Como assim, pastor? Quando as pessoas peregrinavam até Jerusalém, eles iam para as festas e também iam para uma oferta, para dar uma oferta a Deus, na sinagoga, no templo. E aqui Jesus está vivenciando exatamente este ministério. Ele está subindo para Jerusalém, mas não para dar uma oferta, mas para que ele próprio seja uma oferta. Essa é a distinção. Muitos homens iam a Jerusalém, principalmente na época da festa da Páscoa, das tendas, e eles iam para ofertar, para sacrificar. Jesus não vai para dar uma oferta, ele vai para ser a oferta. E Jesus está à frente dessa procissão, ele está à frente dessa caminhada, ele está à frente deste ato. E aqui está a primeira aplicação que nós precisamos aprender neste texto. Você precisa de Jesus para te guiar. Você precisa de Jesus para te guiar. Jesus precisa ir à frente de nós. Moisés aprendeu isso melhor do que ninguém. Eu não quero que o Senhor envie um anjo. Não. Se o Senhor não for à nossa frente, eu nem quero sair daqui. A primeira coisa que eu aprendo neste texto é que Jesus precisa ir à frente de nós. Mesmo que haja cruz, perseguição, angústia, calvário, sofrimento, quando Ele vai à frente de nós, nós temos a certeza da vitória, porque Ele venceu a morte, venceu a cruz, venceu a perseguição, venceu o calvário, porque Ele ressuscitou. Mas aqui também há uma inversão que precisa ser contemplada. Nós temos que tomar cuidado para a gente não passar à frente de Jesus. Esse também é um grande problema da igreja. Um grande problema de nós salvos. Muitas vezes nós queremos passar à frente de Jesus. Nós oramos para que Deus abençoe os nossos projetos. Oramos para que Deus prospere-nos em nossa profissão. Oramos para que Deus nos ajude a resolver um problema que nós mesmos criamos. E aí está o grande problema. Aí está a grande questão. Quando você coloca Jesus atrás de você, você está invertendo a ordem. Não é você que deve ser seguido por Jesus, mas você deve seguir a Jesus. Jesus deve ir à sua frente. Se nós orássemos mais pedindo orientação a Deus, nós oraremos menos pedindo solução a Deus. Nós precisamos colocar Jesus na frente. Nós precisamos colocar Jesus no centro. Porque quando Ele está à frente, temos a certeza da vitória. Porque aquele que acalmou o mar, aquele que expulsou demônios, aquele que ressuscitou mortos, está à frente do seu povo. E se Ele está à frente do seu povo, com certeza nós teremos a vitória. Por isso, não fique temeroso. Aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Mas a pergunta é, em que posição ele está? Ele está à frente de você ou você está à frente dele? Outra coisa que visualizamos neste texto é que nós precisamos de Jesus, porque Jesus precisa nos revelar a sua palavra, a sua lei, a sua vontade. No livro de Marcos, nós vemos que essa é a terceira menção à sua morte. A primeira acontece lá no capítulo 8, versículo 31. Vamos lá, capítulo 8, versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes
que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. A segunda menção está no capítulo 9, também versículo 31. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. A pergunta é: para quem Jesus faz essas 3 menções? Para os discípulos. Jesus não fala isso para a multidão. Ele fala isso para os discípulos. E o porquê isso é tão importante? Porque quem está próximo a Jesus acessa a revelação de Jesus. Quem está longe de Jesus não sabe a necessidade da sua morte, não compreende os passos da sua entrega no Calvário, mas quem está próximo de Jesus compreende a necessidade e os próximos passos que antecederão a sua morte. Coloque isso no seu coração. Nós precisamos de Jesus, em segundo lugar, para compreendermos a sua vontade. Em primeiro lugar, você precisa de Jesus para te guiar. Em segundo lugar, você precisa de Jesus para Ele revelar a sua vontade. Eu preciso abrir um parêntese aqui, porque nem toda pregação é bíblica, nem toda pregação bíblica ela é cristocêntrica. Há bons pregadores, inúmeros, incontáveis. Se você for para as redes sociais, para o YouTube, você terá grandes pregadores. Ontem estava conversando com amigos nossos, amigo meu e da Jamile, nós almoçamos juntos, e eles estão no processo ali de frequentar uma igreja, eles moram em outra cidade, e eles estavam pedindo conselhos a nós, e eles foram numa igreja muito famosa em Brasília. Eles falaram: nós fomos lá, e a pregação é muito boa. E eu perguntei: mas ela é bíblica? Além disso, ela é cristocêntrica? E eles não entenderam muito bem a pergunta. Porque bons pregadores, há inúmeros. Pregadores bíblicos, diminui-se a quantidade. E pregadores cristocêntricos ainda é menor. Porque nem toda pregação é bíblica. Nem toda pregação ela é cristocêntrica. Uma pregação bíblica pode não ser cristocêntrica, pastor? É óbvio. Tem gente que vai pregar sobre Davi, sobre Elias, sobre Paulo, sobre qualquer personagem. Ele fala de tudo, menos de Jesus na pregação. Ele usa a pregação como exemplo moral. Você sai dali aprendendo sobre Sansão e como você não cometer os mesmos atos, os mesmos erros de Sansão, só que você não aprendeu nada sobre a misericórdia de Deus. Você não aprendeu nada sobre o apontamento da obra de Cristo em Sansão, que distintamente em Sansão, Jesus também era consagrado a Deus e não pecou. Então, era uma pregação bíblica. É bíblica. Mas não significa que ela é cristocêntrica. Nem toda pregação é bíblica e nem toda pregação bíblica ela é cristocêntrica. Por exemplo, você que tem oportunidade de pregar ou de ensinar ou de dar uma palavra em algum lugar que seja. Primeira coisa, você precisa se preocupar em ter uma pregação lógica. Uma pregação, ela precisa ser lógica, porque é uma pregação. Não pode chegar falando sobre um assunto e terminar em outro completamente diferente. Então, a primeira coisa é a lógica, para ser uma pregação. Depois, essa pregação, ela precisa estar arraigada na doutrina bíblica. Pastor Gesiel Gomes, alguns anos atrás, eu estava começando o meu ministério, estávamos sentados numa mesa, em uma conferência bíblica em outro campo, e ele disse uma coisa: não pregue doutrina, mas pregue doutrinariamente.
Porque a pregação, ela precisa estar arraigada na doutrina. E quando eu falo em doutrina, eu não falo em tradição, usos e costumes. Eu estou falando na Bíblia, na história. Até porque existe igreja há 2000 anos. Então, quem sou eu para desprezar 2000 anos de história? Infelizmente, há alguns que acham que a igreja começou, depois pintou a parede dela. Não, a igreja já existe há 2000 anos. A grande questão é que, infelizmente, muitas igrejas estão preocupadas com a estética e pouco preocupadas com a doutrina, com o ensino, com substanciar o seu ensino na Escritura. Terceiro, pregue em qualquer passagem da Bíblia, mas aponte para Jesus. Você deve ter sido ensinado que para a conversão você tem que pregar no Novo Testamento. E a pergunta é, Jesus pregava em que testamento? No Antigo. Então você não precisa pregar no Novo para que as pessoas sejam salvas. Até porque não compete a nós salvar ninguém. Quem salva é o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, do justiça, do juízo. Então pregue em qualquer página da Bíblia, mas aponte para Cristo. Até porque Cristo é o que nós chamamos da lente hermenêutica. Tudo aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse é o mesmo personagem, Jesus Cristo. Não é sobre o Aaron, não é sobre o fulano, o cicrano, o beltrano. A pregação e a Bíblia não é sobre você, é sobre Jesus. Então a pregação, ela precisa ser bíblica e cristocêntrica. Mas este texto aponta para uma realidade também importante. Aqueles que se opuseram ao ministério escriturístico de Jesus eram aqueles que defendiam a Escritura. Quem eram? O texto deixa claro, os principais sacerdotes e escribas. Quem são esses? O Sinédrio. O Sinédrio. A Corte Suprema. Os maiorais. Aqueles que defendiam as práticas escriturísticas da lei. E há um grande problema, quando aqueles que deveriam ser o exemplo, tornam-se o escárnio. A W. Tozer diz que a tragédia do cristianismo são santos vivendo em pecado. Que eu e você possamos ter essa compreensão. Há um grande problema quando a tradição se opõe à revelação. Porque antes de ser pastor de uma denominação, eu sou servo de Cristo Jesus. Há um grande problema quando a tradição opõe-se àquilo que a Bíblia diz. Entende isso? E Jesus tem um sério problema, não é com os ébrios, os drogados, os pecadores, depravados da sociedade, não. O problema de Jesus era com aqueles que achavam que conheciam a lei. O zelo sem entendimento é a tragédia de muitas pessoas. São zelosas, mas são zelosas sem entendimento. Isso pode ser um problema. Porque todo homem precisa, de certo modo, da religião, da espiritualidade. O homem precisa disso. Mas a partir do momento que aquilo torna-se mais alto do que o que a Bíblia diz, estamos criando um sério problema na vida espiritual dessas pessoas. Chesterton diz uma frase que é a seguinte: a maior das tiranias é aquela que é perpetrada sob o escudo da lei e à sombra da justiça. É uma grande realidade. A maior das tiranias são aqueles indivíduos que acham que estão revestidos de autoridade e usam a sua autoridade para escravizar pessoas. Esse é um grande problema. Porque a partir do momento que eu preciso falar da minha autoridade, eu já perdi a minha autoridade.
Sigamos então. Como os judeus não poderiam crucificar ninguém, esse era o papel de Roma e dos gentios, o texto é claro. Eles vão entregá-lo aos gentios. Eles vão entregá-lo às autoridades judaicas. Jesus sabia antecipadamente os passos que iriam lhe conduzir por todo o seu ministério. Por exemplo, ele sabia que determinado peixe tinha na sua boca uma moeda. Ele sabia que uma mulher samaritana teve 5 maridos. Ele sabia onde o jumentinho estaria e o que os discípulos precisariam falar para que o jumentinho fosse emprestado. Ele sabia um homem que estava com um cântaro de água e os discípulos encontrariam na entrada de Jerusalém. Ele sabia da queda de Jerusalém, ele sabia da marcha vitoriosa do Evangelho sobre todas as nações. Então Jesus sabia os passos do seu ministério. E aí estava o Cristo, o homem de dores, em direção à cruz. Ele sente a hipocrisia, a calúnia, o escárnio, a dor, a vergonha, o massacre, mas mesmo assim ele não retrocede. Com uma determinação maravilhosa, ele caminha em direção à sua missão, porque ele sabia o que era necessário para salvar a humanidade. Vemos ali a beleza da perseverança do ministério de Jesus. Jesus é um exemplo de perseverança, porque Jesus sabia o que iria acontecer, mas mesmo assim ele não retrocede. Por todo o seu ministério, o diabo tentou fazer com que Jesus desistisse. No deserto, durante seu ministério e até mesmo na cruz, Jesus foi incentivado pelo diabo para abandonar a sua missão. Entretanto, vemos a beleza da perseverança no ministério de Jesus. Abrindo um parêntese, fazendo uma pequena digressão. Eu tenho certeza, no meu coração, certeza, que seria muito mais fácil para Jó, se ele soubesse a sua história. Seria mais fácil. Mas a grande questão é que Jó não sabia a sua história. Por isso muitas pessoas desistem. Porque muitas pessoas esquecem que existe alguém que está no controle da história. Sua vida não está abandonada ao léu. Você não está perdido, sem saber o que fazer. Não. Jesus sabe a história. Jesus conduz a história. Ele sabe cada passo, cada ato, porque assim como um diretor de uma peça de teatro está conduzindo cada fala, Jesus está conduzindo a história. Ou você ainda acha que o que acontece na nossa vida é por acaso? Não, meu irmão, pare com isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está nos conduzindo ao mosaico na eternidade que só Cristo sabe como montá-lo. Não tente entender a soberania de Deus. Descanse na soberania de Deus. Até porque, pela perseverança, o caracol entrou na arca, já dizia Charles Spurgeon. Então fica firme. Vai no teu passo, mas não perca a oportunidade de aproveitar a jornada, porque Jesus está conduzindo o seu caminho até a arca. Amém? Por isso, a cruz não foi um acidente, a cruz não foi nada involuntária, não. A cruz não foi desconhecida. Jesus estava ciente do que iria acontecer. Ele deixa claro que ele não é um mártir, mas ele é a oferta. Jesus não é um mártir que morre por uma causa,
Ele é a causa. Jesus não é um mártir que morre numa cruz. Ele é a própria essência da cruz. Não é por acaso. O Cordeiro Pascal estava sendo imolado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse a cruz, antes que houvesse a luz, já havia a cruz. Ele está conduzindo. Portanto, eu e você precisamos entender que nós precisamos de Jesus, em terceiro lugar, para a nossa salvação. Em primeiro lugar, você precisa de Jesus para ser guiado. Em segundo lugar, você precisa de Jesus para ter a revelação da sua palavra. Terceiro, você precisa de Jesus para ser salvo. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21, por favor. E dará luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João 10, 11 e 15. João 10, 11 e 15. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 10, 15. Assim como meu Pai me conhece a mim, também eu conheço meu Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim entregou por ela. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós, todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio... Romanos 8, 32 ao 35. Romanos 8, 32 ao 35. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, vamos seguir até o 39, 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, presente, porvir, altura, profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você precisa de Jesus para ser salvo. Você precisa dele para ser guiado. Você precisa dele para ser ensinado. E você precisa dele para ser salvo. E eu preciso aqui trazer algumas linguagens bíblicas que tratam sobre a salvação e a importância da morte de Jesus. Em primeiro lugar, a morte de Jesus é um sacrifício. Em primeiro lugar, a morte de Jesus é um sacrifício. Eu queria ler com vocês alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Efésios 5, 2. Efésios 5, 2.
andai em amor, como também Cristo nos amou, e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício em cheiro suave. Hebreus 7, 26 e 27. Hebreus 7, 26 e 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Você precisa de Jesus para te salvar, porque a morte dele foi um sacrifício por você. Usamos na palavra bíblica expiação. Cristo é a expiação. J. Packer diz que a expiação é o coração do Evangelho. No Antigo Testamento havia o perdão através do derramamento de sangue dos animais. Derramava-se o sangue dos animais para que o juízo que seria sobre o pecador fosse repousado sobre o animal. Perceba que esta exigência não é arbitrária, mas ali, tanto a graça de Deus como a justiça de Deus já estava começando a ser manifesta. Porque quem deveria ser sentenciado? O pecador. Mas foi sentenciado o animal. Mas agora capítulo 3, versículos 24 ao 26 de Romanos. Romanos 3, 24 ao 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual pôs para o seu sangue a propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A expiação é a manifestação do amor e da justiça. Por que do amor? Porque não fizemos nada para sermos perdoados. E por que da justiça? Porque alguém precisa ser condenado. A expiação é a justiça de Deus e o amor de Deus. E ao longo da Bíblia nós vemos essa manifestação dos atributos, nós chamamos isso de teologia sistemática de simplicidade. A simplicidade de Deus. Deus é simples. Como assim Deus é simples? Mas Deus é tão complexo. Ele é simples porque Ele é a perfeição dos seus atributos. Ele é perfeitamente amor e Ele é perfeitamente justo. Ele é perfeitamente gracioso e Ele é perfeitamente irado contra o pecado. Ele é perfeitamente amoroso e Ele é perfeitamente santo. Isso faz Deus ser Deus. Deus, Ele é simples porque Ele é a perfeição de todos os seus atributos. Se enxergarmos somente o amor, teremos uma parte de Deus. Se enxergarmos somente a justiça, teremos só outra parte de Deus. Deus é a união deste amor e dessa justiça, desta graça e desta ira, desta bondade e ao mesmo tempo desta retidão. Porque ao longo da Escritura nós vemos exatamente essa manifestação. Êxodo 34, 6 e 7. Êxodo 34, 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, ó Senhor, Senhor, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e em verdade, que guarda a sua beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e que o culpado não tem por inocente.
Não parece aparentemente um contraposto? Como pode ele ser misericordioso, amoroso e o culpado não ter por inocente? Essa é a doutrina da expiação, mas eu queria ler mais alguns textos com você. Salmo 85, verso 10. Salmo 85, verso 10. A misericórdia e a verdade se encontram. Se nós fôssemos somente verdade, a coisa seria séria. Se fosse somente misericordioso, seria uma verdadeira bagunça. Mas ele é a verdade e a misericórdia. A justiça e a paz se beijam no Filho. Não somente isso. Abacuque 3:2. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra da misericórdia. A ira e a misericórdia. João capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Mas para terminar, Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Mas contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu também serás cortado. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus não compromete a sua santidade a fim de nos poupar, nem suprime o seu amor a fim de nos punir. Na expiação, a justiça e o amor estão equilibrados de forma esplêndida. Tanto a justiça como o amor de Deus são as causas motoras da sua expiação. A lei divina é imutável, porque está baseada na própria natureza de Deus. A lei não é algo externo, a lei é a própria manifestação da vontade de Deus e do seu ser. Quando afirmamos que a lei precisa ser satisfeita, estamos dizendo que Deus exige o cumprimento dele próprio. E agora abra comigo, em Hebreus 9, 22 ao 28. Este texto é espetacular. Quase por todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim purificassem, mas todas as coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também a si mesmo se oferece muitas vezes, como sumo sacerdote, cada um entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens estão ordenados a morrerem uma vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Você precisa de Jesus para te salvar, porque você não cumpre a justiça de Deus. Mas Jesus Cristo cumpriu de uma só vez a justiça de Deus, e o pecado que era seu foi imputado a Cristo, e a perfeição de Cristo foi imputada à sua igreja. Por isso nós aqui estamos, porque nós não merecemos, somos pecadores, mas em Cristo recebemos a sua justiça e a sua graça. Aleluia!
precisamos de Jesus para nos salvar, porque Ele é a nossa propiciação. Ele é a nossa expiação, mas Ele é a nossa propiciação. Hebreus 2:17. Hebreus 2:17. Pois convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel ao sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do seu povo. 1 João 2:2. 1 João 2:2. 1 João 2:2. 1 João 2:2. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 4:10. 1 João 4:10. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? A propiciação é a figura do propiciatório do Antigo Testamento. E o que é o propiciatório? Quem lembra aqui da Arca da Aliança? Lembra da Arca da Aliança? Lembra da Arca da Aliança? Lembra? E o que ficava acima da Arca da Aliança? O propiciatório. Ali os querubins. E é uma distinção. A Arca da Aliança é feita de madeira de acácia, coberta com ouro, e o propiciatório é feito de ouro puro. Quando João está dizendo que Jesus é a nossa propiciação, ele está fazendo referência a exatamente isso. Ele é igual a nós, feito homem, feito carne, mas não tem a madeira da acácia. Não tem o pecado. Ele é feito de ouro puro. E qual é a aplicação soteriológica da propiciação? O propiciatório era visto pela cultura judaica como um meio pelo qual Deus aplacava a sua ira. Ele olhava para o propiciatório e a sua ira era aplacada por causa da sua perfeição. Ali era um símbolo da perfeição de Deus sobre o povo, revelada futuramente em Cristo. Cristo sobre o seu povo. Cristo é a pacificação da ira de Deus. Inicialmente, isso pode soar meio pagão. Como assim Deus se ira e eu preciso que haja um sacrifício para aplacar a ira de Deus? O bispo John Stott, talvez a figura mais influente do cristianismo depois do Billy Graham, no último século passado, ele diz: há uma distinção entre a propiciação percebida na Bíblia e os conceitos pagãos. Primeiro, a ira de Deus não é arbitrária. Deus não dá um faniquito. Deus não perde o controle. Até a sua ira está manifesta na Bíblia. E quando ela se manifesta, contra aqueles que pecam contra Ele. A ira de Deus é manifesta contra aqueles que pecam contra Ele. Meu irmão, o inferno nada mais é do que um lugar onde a ira de Deus é manifesta. Assim como existe o céu, existe o inferno. E quem condena a gente? Deus. É Deus que condena. Não é o diabo que te condena, é Deus que condena. E Ele condena quem? Pecadores que não se arrependeram. Pecadores que se arrependeram são salvos. Pecadores que não se arrependeram são condenados. Por isso, o inferno é exatamente a manifestação da ira de Deus, prevista na Escritura. Está claro aqui, gente. Eu vi esses dias um comediante falando um negócio, mas ele falou um negócio que eu até preciso repetir aqui, porque é uma grande verdade. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita? Amém? Você acredita que a Bíblia conduz seus passos nessa vida? Você acredita nisso? Amém? Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita que aqui está o seu manual de fé e prática? Amém? Você acredita nisso? Você já leu a Bíblia toda esse ano?
Se a ira de Deus está prevista na Bíblia, e ela é manifesta de alguma forma, e você sabe que ela existe, como é que você não lê a sua Bíblia para você tentar escapar dela? Ficou um clima meio tenso, mas é uma realidade. Se essa Bíblia nos conduz por esta vida e tem efeitos na eternidade, por que a gente não lê a mesma? Por que a gente não lê a nossa Bíblia? Até a ira de Deus é prevista na Bíblia, e a ira de Deus se manifesta em situações específicas, e mesmo assim a gente não lê a nossa Bíblia. Nós vamos seguir, porque baixou um clima de enterro aqui, que só a graça de Jesus. Além disso, a ira de Deus ela é desviada pelo próprio Deus. Não é que o homem sacrifique e Deus desvia a sua ira. Não, Ele mesmo sacrifica para desviar a sua ira. Ah, Deus é espetacular. Ao mesmo tempo que Ele é o legislador, Ele se coloca como culpado da sua própria legislação. Ah, isso é fenomenal. Enquanto os nossos representantes legislativos criam meios para se afastar da lei, Ele cria a lei e Ele mesmo se condena na lei que Ele mesmo criou. Isso é graça. Porque a condenação que era nossa foi dada a Cristo. O pecado que é nosso foi dado a Cristo. E a sua santidade foi concedida a nós. Sua justiça foi concedida a nós, pela obra do Espírito. Portanto, é Deus, em sua ira santa, que necessita ser aplacada, Ele mesmo resolve este problema. Ao mesmo tempo que Ele é o legislador, Ele se coloca como recipiente da sua lei. Ele cria a lei, e Ele se coloca como receptáculo da sua própria lei. Terceiro, precisamos de Jesus para nos salvar, em primeiro lugar, pela sua expiação, pela sua propiciação, em terceiro lugar, pela nossa reconciliação. Precisamos ser reconciliados com Cristo Jesus. Isso é importante, porque existe um ofensor, existe uma ofensa e existe um ofendido. Um ofensor, uma ofensa e um ofendido. Vamos ler alguns textos. 2 Coríntios 5, 17 ao 21. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Outro texto, Colossenses 1, 19 ao 22. Colossenses 1, do 19 ao 22. Porque foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. E havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós, que ereis no outro tempo estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Há uma ofensa, o pecado. Há um ofendido, que é Deus, em sua santidade e perfeição. E há o ofensor, nós. E Cristo vem e reconcilia. Ele pega o ofendido, ele pega a ofensa, coloca diante do ofendido, pega a ofensa, coloca diante do ofendido, diante do ofensor e fala:
não se preocupe, eu vou reconciliar vocês. A ofensa dele, o pecado dele, eu assumo a responsabilidade. Eu assumo a culpa. É minha. A doutrina da imputação. O pecado que é nosso foi imputado a Cristo. Se você comete um crime no Brasil, existe um princípio dentro do direito penal, que é a não transmissão da pena, ou intransmissibilidade da pena, que diz somente aquele que cometeu o crime tem que ser sentenciado e aquela pena precisa ser aplicada. No reino de Deus é diferente. Nós cometemos o crime e Cristo responde em nosso lugar. Isso é gracioso. Isso é majestoso. É como se alguém estivesse no tribunal do júri, sendo sentenciado, e de repente chega um terceiro interessado e fala, se preocupa não, pode botar a sentença dele nas minhas costas, eu cumpro a sentença dele. A verdade é que nós não temos consciência do tamanho do nosso pecado. Nós achamos que o nosso pecado é um pecadinho, é uma coisinha, uma besteirinha. Na verdade, todos pecaram, estão destituídos da glória de... E o que é pecado? Aquilo que ofende a santidade de Deus. Em que está a grande questão? Pecado não é um ato somente. Pecado é uma realidade. Não é um ato, é uma realidade. É aquilo que está inato a mim e a você. É o egoísmo que ninguém precisou nos ensinar para sermos egoístas. O pecado é inato a nós. Pecado não é o que você faz, o pecado não é meramente as práticas. O pecado é aquilo que habita em você. Mas Cristo não somente reconcilia o seu ato, Ele reconcilia a pessoa. Por isso Martim Lutero diz, nós somos santos pecadores. Porque continuamos lutando contra o pecado, mas já fomos santificados por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quarto e último, para estarmos caminhando para encerrar. Redenção. Em Cristo temos redenção. 1 Pedro capítulo 18, 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vós fostes resgatados, a vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo é o nosso resgate, o nosso resgatador. Quando você olha para o livro de Ruth, você não entende muito bem a figura do Boaz, melhor dizendo. A figura de Boaz, você não compreende muito bem a figura de Boaz. Porque Boaz, ele é o resgatador. Ele é o remidor. E essa é a figura aqui no Novo Testamento. O resgatador. Alguém que compra a dívida de outro. Ruth tinha uma grande dívida. Ela estava numa terra estrangeira, que não era a terra dela, por óbvio, e estava vivendo em estado de pobreza. Então ela chega em Boaz e fala, Boaz, tu pode ser o meu remidor de sangue. Mas para que haja remissão, há 3 requisitos. Primeiro requisito, tem que ter a primogenitura da família. Tem que ser o mais velho da família. Segundo requisito, tem que ter condições para remir. Financeiras. Terceiro, precisa querer remir. Ser o mais velho, ter lucros e querer. Aponte isso agora para Jesus Cristo. Jesus, Ele é o primogênito. Antes que o haja houvesse, Ele ali estava. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro e último. Ele é autor e consumador. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o primeiro. Segundo, Jesus Cristo, Ele
Ele tem lucros para pagar a nossa dívida. Como? Nós lemos aqui, com o seu precioso sangue. Não com prata e ouro, mas com o seu precioso sangue. Mas Ele também quer nos salvar. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o mais velho. Ele tem os lucros necessários. E Ele quis nos salvar. Por isso temos redenção. Éramos escravos do pecado, hoje somos servos da justiça. Porque Ele nos comprou, Ele nos remiu, Ele nos resgatou. Cristo não só nos livrou da culpa do pecado pela justificação, Ele também nos livra do poder do pecado. Estamos aguardando o dia que seremos livres da presença do pecado. Ele não meramente adquiriu o nosso perdão, mas a nossa santidade, transferindo-nos para o reino de Deus e quebrando sobre nós o poder do pecado. Mas qual a importância da morte de Cristo? Em primeiro lugar, porque ela é objetiva. A morte de Cristo é necessária para Deus. Deus precisava que Cristo morresse. Como assim, pastor? Isaías 53 diz: e Deus agradou moê-lo. Deus precisava objetivamente que o Cristo morresse. Era necessário, porque assim como o pecado rompeu toda a relação do homem com Deus, Cristo restaura a relação do homem e Deus. Segundo, a morte de Cristo é vicária, substitutiva. Não é mais sobre um animal, não, agora é sobre o Cristo. Nós lemos no culto de ceia que o sangue dele é derramado por nós. Luiz Berkhoff, um teólogo sistemático, diz o seguinte: a pecaminosidade não pode ser transferida, mas a culpa foi transferida. Cristo, Ele não recebeu a pecaminosidade da nossa natureza, mas Ele recebeu a culpa do nosso pecado. Terceiro e último, é importante porque Cristo cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei em sua perfeição. Toda a lei foi cumprida nele, ativa e passivamente. Ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Ele viveu cada ato, cada segundo, obedientemente à vontade do Pai. E ele diz em João que a sua vontade é obedecer o seu pão, a sua comida, é obedecer à vontade do seu Pai. Por que a morte de Cristo é importante? Porque ela é objetiva, porque ela é vicária e porque ela é obediente. A Bíblia é categórica em dizer que a justiça não vem pela lei. No entanto, isso não significa que Deus descartou a lei como se fosse inválida. Mas Ele cumpre a lei em nosso lugar. Não estamos mais sob obrigação do pecado, mas ainda em Cristo, pela sua obediência, recebemos a santificação da lei. Porque a lei é boa. Nós que somos maus. Mas Cristo resolve esse problema, obedecendo a lei em nosso lugar, vivendo a lei em cada instante em nosso lugar. A obediência de Cristo ensina-nos como seremos salvos, através dele, por ele e para ele. Amém, irmãos? Olhe para a pessoa do seu lado e diga: você precisa de Jesus para ser guiado. Você precisa de Jesus para ser ensinado. Você precisa de Jesus para ser salvo. Amém? Vamos orar. Coloque-se de pé. Senhor,
Somos dependentes, carentes, execráveis e miseráveis. Não merecemos o seu perdão, não merecemos a sua graça, não merecemos a sua redenção, não merecemos o seu amor, mas o Senhor nos ama mesmo assim. O Senhor nos amou, nós ainda sendo pecadores. E nós chamamos por isso. Nós chamamos porque reconhecemos que não merecíamos o seu amor, mas mesmo assim fomos amados. Revela a este irmão, a esta irmã, a necessidade do Senhor, para que eles sejam guiados pela tua lei, pela tua palavra, que eles sejam ensinados pela Escritura e que eles sejam salvos dos seus pecados. Nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nada somos, mas em Ti nós temos uma vida eterna e a promessa de estar contigo. Portanto, fortaleça-nos em Ti, firme os nossos passos em Ti, que assim nós consigamos prosseguir até Jerusalém, rumar até Jerusalém. Estamos ainda na Pérea, mas em breve estaremos na perfeita Jerusalém, em Cristo Jesus, onde habitaremos por toda a eternidade. É o que nós oramos, é o que nós pedimos. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe para a glória de Cristo Jesus.